Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, manda um e-mail, faça sua pergunta que nós responderemos. Hoje nós estamos aqui com o Daniel Nogueira, ele que é especialista em imposto de renda e da empresa Crowe Howard. Imposto de renda, todos são afetados pelo imposto de renda, de alguma forma ou de outra. Então você precisa se preparar, e o que acontece com o brasileiro, ele sempre deixa para a última hora. Esse é o grande problema. Falta informação, e aí como é que ele vai fazer? Tem que entregar sem informação e pode cair na malha fina. Daniel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com você e com os internautas. Imposto de renda, tem novidades com relação ao ano anterior? Temos algumas novidades. As principais, primeiro quanto aos dependentes, né? Então, até 2015, os dependentes informados na declaração, acima de 14 anos, você teria que informar o CPF desses dependentes. Em 2016, esse limite passou para 12. Então, agora, qualquer dependente com 12 anos ou mais, obrigatoriamente são informados os CPFs. Tá? Outra alteração importante é quanto ao sistema. Antes nós tínhamos dois sistemas diferentes, né? Um para elaboração da declaração e outro para envio da declaração, que era o ReceitaNet. E a partir de 2016 temos somente um. Então, no mesmo software nós fazemos e enviamos a declaração. Ano base, 2017, o ano da apresentação daquilo que você tem que se justificar com o fisco, né? Exato. Todos têm que declarar, Daniel, ou tem algumas exceções? Temos algumas exceções. A Receita ela deixa muito claro quem é obrigado ou não a enviar a declaração, né? Em geral, nós temos alguns critérios bem definidos. O primeiro é, se o contribuinte recebeu em 2016, né, ou seja, de janeiro a dezembro de 2016, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ele já é obrigado a enviar a sua declaração, né? Além disso, se ele recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil, também está obrigado a enviar sua declaração. Além disso, se ele tinha em 31/12/2016 posse de bens, né, ou seja, imóveis, veículos, aplicações financeiras, qualquer bem acima de R$ 300 mil, também acaba sendo obrigado a enviar. Entre outros critérios um pouco menos comuns, né? Ou seja, se ele teve operações em bolsa de valores, né? Se ele teve em qualquer mês do ano venda de ativos com ganho de capital, isso também acaba obrigando o contribuinte a enviar a declaração. Mas os principais realmente são os rendimentos tributáveis, né? Daniel, você que é especialista no imposto de renda pessoa física, só uma curiosidade, tem muita diferença entre a declaração de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica? No fim, você está prestando contas para o imposto de renda. Sim. O fim é o mesmo, né? O que muda, temos vários itens diferentes entre uma e outra, né? Primeiro, a forma como elaborar essas declarações. Hoje, com a chegada de várias obrigações acessórias para pessoas jurídicas, né? Temos hoje o ECD, ECF, né? O SPED, temos muitas obrigações acessórias que acabaram substituindo a antiga DIPJ. Né? Então hoje, para você informar o fisco sobre a pessoa jurídica, você não tem mais uma obrigação somente, você tem várias, né? E a pessoa física ainda é uma declaração somente, né? Inclusive uma declaração que, de acordo com a Receita, daqui a um tempo virá pronta para o contribuinte. Então, ainda temos muita diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A tendência, Daniel, e o próprio fisco já andou falando, e vários anos eu já ouvi pessoas do fisco comentarem de que no futuro, e talvez não muito distante, não mais você vai ter que preencher a declaração. Quer dizer, o fisco vai de tal forma ter todos os dados que quando você tiver que apresentar a declaração, ele apresenta o documento e você só confirma ou não. A tendência é essa mesmo? A tendência é essa. O Brasil hoje é modelo para o mundo, né? Quando nós falamos em declaração de imposto de renda, principalmente para pessoa física. Nós temos hoje uma gama enorme de cruzamentos que a Receita já faz, né? Ela já tem essas informações, ela tem softwares muito poderosos, equipamentos muito tecnológicos, realmente é um exemplo para o mundo.
E hoje, praticamente tudo ela já tem. Então, a e-financeira, que é uma declaração enviada pelos bancos, né? Então a Receita já sabe a sua movimentação, acima de R$2.000. A DEMED, né? Que nós tínhamos muitos problemas com despesas médicas. Hoje você tem a DEMED que a Receita já cruza isso também. Enfim, hoje nós temos até os próprios cartórios, já tem comunicação direto com a Receita. Então a Receita ela já tem todas essas informações. É uma questão de tempo realmente para ela começar a enviar a declaração pronta para o contribuinte, ela já está iniciando esse processo. E o contribuinte daqui a um tempo somente vai falar se concorda ou não com as informações, né? Daniel, o único problema, né, que eu vejo que do lado da Receita, o governo de maneira geral cobra muito bem, né? E a única pena é que do lado da despesa, que ele deveria fazer um bom serviço, prestar um bom serviço, é péssimo e, aliás, não é modelo para ninguém. Modelo da cobrança, mas modelo péssimo na prestação de serviço. De qualquer forma, sim, é só um comentário. E as pessoas que vão fazer a declaração de imposto de renda, pessoa física, quais são as principais pendências que você nota com a sua experiência, Daniel? Tem muitas pendências, tem muitos pontos que você chamaria atenção? Sim, temos algumas dicas, inclusive, né, para evitar que o contribuinte tenha problemas na hora de enviar a declaração. O problema mais comum realmente ainda são os erros, tanto de digitação, né, quanto incluir informações em fichas erradas. Então, esse ainda é um problema que, às vezes, por centavos, né, o erro de digitação, a inversão de algum número, o contribuinte acaba sendo questionado pela Receita, né? Porque, como eu disse, a Receita já cruza praticamente todas as informações hoje, e nesse cruzamento, quando há alguma diferença, por menor que seja, a Receita já sabe, né? Então ela pode questionar o contribuinte. Então a primeira dica é, para quem nunca fez a declaração, que se atente muito, faça com calma, né? Na hora de informar todos os números, que revise para ver se não informou nenhum número errado, ou algum número em um campo errado, né? Se tiver dúvida, se não tiver muita experiência, procure um especialista, né? Um contador que possa ajudar, pelo menos na primeira declaração. Além disso, o que hoje ainda nós temos muitos questionamentos da Receita são as despesas médicas, inclusive, porque a despesa médica não tem limite para dedução do imposto de renda, então ainda é um item que a Receita ela toma muito cuidado e cruza de forma muito delicada, né? Muito detalhada essas informações. Então, as principais dicas é que realmente o contribuinte faça com calma a sua declaração, tenha todos os documentos que serão declarados em mãos, né? Que não declare nada sem o documento, porque em caso de questionamento da Receita ele vai ter que apresentar essa documentação, e que tome muito cuidado com principalmente as despesas médicas, porque qualquer despesa, principalmente as médicas, tem que ter um documento suporte hábil, né, para que seja comprovado esse valor. Não, e também, né, não deixar para a última hora para declarar e ver se você já hoje tem todos os documentos. Né? Sim, Muitos esperam o último momento, aí falta o documento, entrega errado. Inclusive, a própria Receita ela já tem hoje um sistema de rascunho, né, que serve justamente para o contribuinte se antecipar. Então, em 2016, desde maio de 2016, o contribuinte ele já tinha essa opção de começar a elaborar a sua declaração em um rascunho, né? Então, é importante que não deixe realmente toda a documentação, né, procurar alguma informação para a última hora, porque com certeza vai aumentar o risco de erro, né? Então, o contribuinte ele já tem que realmente se antecipar, ter todos os documentos em mãos, que não são poucos, né? E se atentar na hora de enviar. Nós temos duas formas que nós podemos declarar, a simplificada e a completa. Quais as diferenças entre as duas e você pode recomendar uma e ou outra? Sim, a forma de se fazer a declaração não muda, né? Todas as informações que entram na declaração simplificada devem ser preenchidas na declaração completa, né? Inclusive as despesas, porque nós sabemos que na versão simplificada, as despesas médicas com instrução, elas não são utilizadas para dedução, mas isso não quer dizer que o contribuinte não deva declarar, né? Inclusive por conta dos cruzamentos que a Receita faz. A principal diferença é na hora de fazer os cálculos, né? O próprio sistema da declaração hoje, ele deixa nós fazermos a comparação entre a declaração simplificada e a completa, né? O que basicamente muda é, se eu tenho despesas suficientes, né, que deduzam bastante no meu imposto de renda, ou seja, despesas médicas, despesas com instruções faculdade, colégio, minha ou dos dependentes, né, do contribuinte ou dos dependentes,
e essas despesas forem realmente dedutíveis, ele vai declarar essas informações normalmente, em ambas as versões, e no final ele vai comparar. Na versão simplificada, a próprio software fornece um desconto de 20% na base de cálculo do imposto. E na versão completa, ele vai utilizar as despesas informadas. Então, na hora de enviar a declaração, o contribuinte tem que se atentar em qual das duas vale mais a pena para ele, né? A própria declaração já faz esse cálculo. Sim. Então, de uma forma bem simplificada, se você somar as despesas médicas, despesas com instrução, mais os dependentes, se a soma disso der mais do que 20% do seu rendimento líquido, o ideal é você fazer a completa. A completa. É claro que tem um limite para algumas despesas, né? Para despesas médicas nós não temos limite, mas, por exemplo, para despesas com instruções, nós temos um limite de R$ 3.561 por mês, ao ano, né? Então, se... Por dependente ou por declarante. Exato. Então, isso não quer dizer que ele só deva declarar os 3.561, ele vai declarar o valor total das despesas, né? Mas só vai ter esse abatimento. Então, esse cálculo o próprio software faz. Perfeito. No caso de casal, o ideal é fazer uma declaração conjunta ou separada? Qual é a dica que você dá? A dica é sempre fazer cálculos, né? Primeiro, o casal ele tem que ficar atento para verificar se os dois não estão obrigados a enviar a declaração, né? Ou seja, se os dois receberam aqueles R$ 28.559,70, então cada um já tem que entregar sua declaração própria, né? Caso você possa declarar o cônjuge como dependente, né? Ou seja, uma declaração somente, aí realmente é fazer os cálculos, porque todo o rendimento oferido pelo dependente será somado ao seu rendimento. E isso, às vezes, pode mudar a sua faixa de tributação. Então, às vezes, vale mais a pena cada um fazer a sua declaração, né, do que somar, né, ou não incluir o dependente, do que somar os dois faturamentos e alterar a faixa, né? Sempre vai depender do cálculo. Daniel, nós estamos chegando no final do programa. Você teria algum comentário, uma recomendação final para o internauta? Sim, como eu disse, a principal dica, né, o principal conselho é que o internauta, o contribuinte, ele tenha sempre todos os documentos em mãos, né? Tenha muita calma na hora de elaborar a sua declaração. Se tiver alguma dúvida, procure realmente um especialista, né? E que sempre revise sua declaração antes de enviar, né? E que sempre faça aquela continha. Ou seja, eu declarei que eu recebi X, né? Recebi lá rendimentos tributáveis, às vezes um sócio de alguma empresa recebeu lucros e dividendos, então ele vai declarar tudo aquilo que ele recebeu. E por outro lado, ele vai declarar aquilo que ele pagou ou comprou em 2017, ou seja, um novo imóvel, um novo veículo, e essa conta tem que fechar, né? Ou seja, se eu estou falando que eu recebi X, eu tenho que ter gasto menos que X. Então, sempre fazer essa conta para não ter, sempre verificar se não esqueceu de nada, né? Essa conta, às vezes, ela acaba demonstrando que o contribuinte esqueceu de algum rendimento, né? Então, isso evita muita malha fina. Perfeito. Daniel Nogueira, muito obrigado. Agradeço a você e também a Crowe Howard por esse momento sobre o imposto de renda à pessoa física, vários esclarecimentos importantes. Se quiser consultar nossos eventos, site da ANEFAC, www.anefac.com.br ou eventos@anefac.com.br. Um abraço.